Fala galera, aqui é Carlos Henrique, seja bem-vindo ao mundo dos psitacídeos. Bom galera, nesse vídeo eu estarei esclarecendo 5 dúvidas sobre os psitacídeos. As perguntas elas foram enviadas pelo Instagram, certo? E nesse vídeo em específico estarei falando das calopsitas e agapones. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira dúvida foi do Caio, feita pelo WhatsApp, e ele pediu que eu falasse um pouco sobre as calopsitas e me pediu dicas de nomes, certo? Pronto, Caio. A calopsita, ela é considerada uma mini cacatua, certo? Ela se originou na Austrália e lá elas vivem livremente nos pântanos e nas zonas da mata. Na década de 80 começaram a domesticar essas aves e hoje vive na casa de muitas pessoas pelo mundo inteiro, certo? Sobre a dica de nomes, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar um link aqui na descrição que fala da ideia de alguns nomes que você possa colocar tanto em periquitos como calopsita. O ideal é colocar um nome pequeno, certo? Composto por 3, 4 letras, que seja fácil de memorizar, tá ok? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi da Mara Daniela e ela perguntou pelo Instagram o seguinte: sobre o modo de vida deles, relacionamentos e reprodução. Então eu vou falar um pouco sobre o relacionamento e em seguida eu falo sobre a reprodução, certo? O relacionamento, essas aves, elas são muito amigáveis e muito boas de se domesticar, certo? Elas são aves um pouco barulhentas, então se você mora em apartamento não é muito indicado, mas se você tem um espaço legal, se você tem tempo para elas, elas são ótimas amigas. Algumas conseguem até emitir sons humanos e elas gostam muito de brincar. Ou seja, se você for comprar um periquito australiano, é ideal que você compre de um casal, certo? Tanto o periquito australiano como outros psitacídeos. Eles vivem melhor em casais ou em grupos. Se você comprar só um, você vai ter que ter muito tempo para dar atenção para eles, porque elas são aves carentes. E sobre relacionamento, é um fato que me chamou a atenção, uma curiosidade que a maioria dos criadores sabe, mas tem muitos que também não sabem, é que essas aves elas são monogâmicos, ou seja, elas encontram um parceiro e elas vivem com esse parceiro pelo resto da vida, certo? É a famosa até que a morte nos separe. Geralmente todos os psitacídeos são assim, os psitacídeos deles estão inclusos no ranking das aves mais fiéis que tem, certo? Perdendo apenas, nem perdendo, é que os cisnes ficam em segundo e tem umas outras aves também que são monogâmicos. Mas os psitacídeos são destacados nisso por conta que eles encontram um parceiro e vivem com esse parceiro pelo resto da vida. Caso o parceiro venha a falecer, eles vão procurar outro, mas se o parceiro não falecer, eles continuam com o mesmo parceiro. Os psitacídeos, eles põem em média de 3 a 10 ovos, vai depender de qual psitacídeo você tem, ou você quer informação, mas em média de 3 a 10 ovos, certo? Eu tenho um periquito australiano que põe 3, 6, e tem uma que chegou a pôr até 10 ovos. Então é bastante relativo isso. As araras põem 3 ovos, tem psitacídeos que põem só 2, tem psitacídeos que põem 5, então é bastante relevante. Então agora vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta ela foi do Tom Black, pelo Instagram, e a dúvida dele é a seguinte: qual é a média de vida? Pronto. Como ele não citou qual o psitacídeo da média de vida, eu vou falar dos 3 mais comuns, que é periquito australiano, calopsita e agarpones, certo? Os periquitos australianos eles vivem em média de 5 a 10 anos em cativeiro, certo? As calopsitas elas vivem em média de 10 a 14 anos, também em cativeiro.
Geralmente na natureza elas não vivem tanto, algumas vivem, algumas não vivem pelo fato da seleção natural, que tem predadores e outras coisas. E os agapornis, eles vivem de 10 a 15 anos, tanto na natureza quanto em cativeiro. Agora vamos para a terceira dúvida. A terceira dúvida ela foi enviada pelo Rayuri, pelo Instagram, e ele perguntou o seguinte: qual a importância do banho de sol para os psitacídeos e os melhores horários? Bom, Rayuri, respondendo a sua pergunta, o banho de sol ele é importantíssimo, certo, para as aves, porque é através deles que elas adquirem os raios ultravioletas. E diferente de nós humanos, as aves elas enxergam esses raios ultravioletas, que ajudam a distribuir a cor do alimento, certo? Elas enxergam o vermelho muito mais vermelho e o verde muito mais verde. E também alguns psitacídeos, os raios solares, os raios ultravioletas, servem para distinguir o sexo entre eles, tá bom? Então, caso você tenha um psitacídeo e deixe ele trancado em um quarto sem a luz solar, ele vai ter grandes dificuldades, porque os raios solares, raios ultravioletas, eles são essencial para ela distinguir o sexo da ave, para ela ver as cores dos alimentos, para ganhar imunidade, lógico, e para N coisas, certo? Eles são bastante importantes. Então, digamos que um psitacídeo sem tomar banho de sol, seria mais ou menos como que um ser humano enxergasse preto e branco, entendeu? Eles não enxergam muito bem, caso eles não tenham isso frequentemente. E sobre os horários mais indicados são horários frios, certo? De 7 da manhã até 10 da manhã e depois das 16 horas da tarde, que são os horários que o sol ele está mais confortável, digamos assim. Então vamos para a quarta dúvida. A quarta pergunta ela foi enviada pela Vitória no Instagram e ela perguntou o seguinte: qual o nome dos teus periquitos? Vitória, hoje em dia eu não tenho mais nenhum periquito com nome, apenas o Alfredo Júnior, pelo fato que eu tive um casal de periquito há muito tempo atrás, os meus primeiros periquitos, e eu coloquei o nome e acontece que a gente se apega demais a eles. E quando eles vêm a falecer ou acontece alguma coisa, a gente fica muito triste, certo? Então hoje em dia eu não coloco mais nome neles, até porque tem alguns que são para venda e outros eu fico para reprodução. Mas de qualquer forma eu não coloco o nome deles para que eu não me apegue tanto. Mas caso você vai comprar um casal de psitacídeo, pode entrar no link aqui embaixo também e escolher um nome bem legal para o seu psitacídeo. Bom pessoal, por hoje é só isso, certo? Quero pedir desculpas para vocês se a qualidade não tiver ficado muito boa, nem o áudio tiver ficado muito bom, mas é porque eu estou gravando o vídeo, já é 10 horas da noite e eu estou sem ninguém para me dar assistência, então estou gravando com o meu celular, com o áudio do celular, então se o áudio não tiver ficado muito alto, é por conta que hoje eu não estou com um gravador aqui, certo? Se o vídeo tiver ficado com bastante corte também, é porque em vez de quando passa uma moto e eu tenho que cortar essa parte para que vocês não sejam obrigados a escutar isso, tá bom? Valeu, se inscreve no canal, deixem dicas para os próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre os psitacídeos, que eu estarei esclarecendo no próximo vídeo, certo? Valeu!